O Agroband está de volta para falar sobre dois importantes grãos utilizados na alimentação dos animais, mas também na nossa, dos consumidores. Começa neste domingo, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, o Congresso Nacional de Milho e Sorgo. O milho é um dos mais importantes produtos da agropecuária brasileira. É o segundo maior grão em produção. Aqui no Rio Grande do Sul fica em terceiro, atrás da soja e do arroz. É usado na alimentação humana e animal. O sorgo pode ter diferentes usos, até mesmo na produção de etanol. E para saber mais sobre estes dois grãos, nós recebemos o diretor técnico da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, Carlos Alberto Oliveira. Bom dia. Bom dia, Elisemara. Bom, vamos começar falando sobre sorgo. Eu fiz uma pesquisa rápida na redação aqui da Band e poucos colegas sabem o que é o sorgo. Então vamos contar para os telespectadores o que é. É um grão que se usa na alimentação animal, mas tem outros usos. Acabei de falar no etanol. Exatamente. O sorgo, assim como o milho, ele é utilizado na forma de grão, mas também pode ser utilizada a planta inteira do sorgo para alimentação animal. Ele é cultivado com diferentes propósitos. Nós temos o sorgo conhecido como sorgo para silagem, que é uma maneira de conservar por mais tempo esse alimento para ser depois disponibilizado aos animais. Nós temos o sorgo utilizado como corte e pastejo, em que os animais são colocados diretamente na área onde o sorgo está sendo cultivado para o pastejo, ou o produtor pode coletar a planta do sorgo e depois oferecer aos animais. E nós temos, o mais tradicional, que é o sorgo grão. E aí a gente pode consumir na forma de salada, por exemplo, assim como se come o grão de bico e soja, a gente pode consumir o sorgo. Sim, muitos restaurantes, inclusive aqui em Porto Alegre e outras cidades do Rio Grande do Sul, a gente já encontra o sorgo disponível também no buffet, na forma de saladas. E para a produção de biocombustível, nós já estamos agora fazendo pesquisas aqui, porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles já utilizam. Correto. Assim como nós temos a possibilidade de realizar a produção de etanol a partir do milho, o sorgo também tem essa possibilidade. Inclusive, nós temos no nosso programa de melhoramento genético com foco em sorgo, nós estamos já agora com uma parceria com uma usina piloto de uma universidade testando, para verificar como que vai ser o desempenho desse nosso sorgo para a produção de etanol. Vamos falar de milho. Milho é mais fácil. Todos os telespectadores conhecem, no verão tem o milho verde na beira da praia, tem o milho pipoca. E a gente falou muito em milho ao longo do ano para alimentar o frango, o suíno, faltou milho, o preço dessas carnes subiu. Esse ano a gente vai aumentar um pouquinho a área de milho aqui no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, vamos precisar importar milho. E na hora da safra, a gente também exporta. Então tem que fazer um equilíbrio nessa balança, é um desafio. É um desafio e se nós avaliarmos os últimos 7 anos da produção de milho no Rio Grande do Sul, nós temos em média 5 milhões e 100 toneladas de milhos produzidos ao ano, sendo que a nossa demanda por milho, principalmente dessas cadeias de aves, suínos e gado leiteiro, fica em torno de 6 milhões de toneladas. Então aí a gente já vê que tem um desequilíbrio entre aquilo que nós produzimos e aquilo que nós demandamos para alimentar essas cadeias produtivas. 1 milhão e pouco de toneladas e a gente precisa, por exemplo, fomentar a irrigação para melhorar a produtividade, porque o milho resiste pouco à seca se houver. Tudo isso vocês colocaram na programação desse congresso que vai acontecer aqui 24 anos depois no Rio Grande do Sul. Correto, Lisemara. O congresso tem como temática principal as inovações, mas também abordaremos a questão de mercados e a segurança alimentar, que esses dois elementos são importantes nesse encadeamento de possibilidades de uso para a segurança alimentar. Bom, o milho, por exemplo, tem trabalhos de 23 estados que vão ser apresentados no Congresso. Ele é produzido em todo o país. Em algumas regiões, o milho é mais com uso para pipoca, por exemplo, lá no Nordeste. Nós preparamos uma programação toda especial para recebermos bem essas pessoas que virão de 23 estados do Brasil e também teremos palestrantes internacionais, inclusive o presidente da Associação Nacional dos Produtores de Sorgo dos Estados Unidos estará presente conosco, apresentando o que aquele país faz
em relação ao sorgo. E a questão é mostrar que o milho e o sorgo são produtos versáteis, que têm muito mais a dar do que simplesmente só fornecer alimentação para os animais suínos e aves. A gente verifica que há várias utilizações, tanto na forma de bolos, né, de pães, também é utilizado a farinha de milho. Então há uma versatilidade grande de uso do milho também para a culinária. Olha que coisa boa, eu tenho certeza que todos os participantes desse congresso vão sair daqui bem recebidos no Rio Grande do Sul, mas com essas opções todas, quem sabe, um bom bolo feito com milho, saboreado lá na Serra Gaúcha durante toda a semana, nessa discussão do milho e do sorgo, mercado, produção aqui e em todo o Brasil. Muito obrigada ao diretor técnico da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, Carlos Alberto Oliveira. Bom evento para vocês. Obrigado, Lisemar. Bom, com esse bate-papo a gente encerra o nosso programa, desejando que tenhamos todos um bom final de semana. Sábado que vem tem mais Agroband por aqui e durante a semana, na programação da Band TV, o Agronotícias. Até lá!